Fala galera, dentro das escolas, você pode estar falando pra mim que não podemos fazer certas coisas. Tava ouvindo uma conversa ali de alguém tentando explicar pro outro. Por que não envolver os alunos da escola quanto às reclamações dos problemas dentro da escola? Beleza. Pelo lado direito da coisa, ou pelo nosso lado, que é o nosso lado à direita, né? Não sei, por uma ideologia política, a gente defende que não vamos envolver as crianças para defender direitos e nem cumprir deveres. Não é coisa de criança. Mas aí o que acontece? Quem são os nossos adversários de uma ideologia política, né? Que é a ideologia esquerda. Eles não têm piedade de envolver crianças para fazer reclamações de direitos e deveres não cumpridos por alguns da direita. Ou seja, a esquerda, ela usa e abusa dos direitos e deveres. Ou seja, ela abusa dos direitos que tem e nos deveres ela diz que os outros têm que cumprir. Então, a pergunta que eu faço: você não quer ensinar as crianças a defender direitos constitucionalmente definidos ou por uma lei principal que já foi definida? Dentro das escolas, uma criança não pode defender seus direitos porque ela não tem autonomia e não tem idade para isso. Mas a outra ideologia faz exatamente isso. Eles doutrinam as crianças para defender direitos que nem são deles. Mas, como eles ensinam de forma muito amorosa, as crianças aprendem. E a direita, os filhos da direita, aprendem só na panca, aprendem na pancada. E aí, por isso que a esquerda tem respaldo para criticar o patriarcado, né? A lei de paz, as leis. A esquerda chama de leis abusivas, autoritárias, quando na verdade eles são os criadores e donos das leis autoritárias. Então eu posso presumir que, ou resumir para vocês que, se você não ensinar as crianças a se manifestar de forma correta, vamos dizer assim, ou seja, se você não ensinar as crianças a se manifestarem agora, onde é que vai ficar aquela ideia de que o futuro é das crianças? Onde é que fica? Ou seja, se elas não aprenderam hoje a defender direitos, elas vão ficar refém dos direitos dos outros. Olha só que interessante. Quando você não aprende no momento certo em que sua memória, sua cabeça, o seu cérebro está receptivo para aprender, com o tempo ele fica refém daqueles outros que sabem defender direitos. Ou seja, se crianças não forem ensinadas agora a defender os direitos constitucionais e não ideologias, aí nesse caso nós não podemos aplicar a uma ideologia, porque os direitos de um cidadão, uma criança é um cidadão, um bebê é um cidadão, porque cidadão é aquele que nasce, né, naquela localidade, ele é cidadão daquela nação, daquele estado, daquele município. Ou seja, ele tem direitos naquele município, tem direitos naquele estado, tem direito naquela nação. Ou seja, enquanto ele não consegue executar os direitos, enquanto ele não consegue executar os deveres, ele tem direitos. A partir do momento que ele aprende a executar os deveres, os direitos desse cidadão, consequentemente, virão depois de ele cumprir seus deveres. Ou seja, se ele não aprender os deveres desde criança, ou seja, desde o início do seu ano escolar, o ano seguinte ele não terá deveres, ele terá apenas direitos, ele apenas reclamará. É aí que entra a ideologia de esquerda. Reclamar dos direitos não porque ele tem direitos, mas porque eles aprenderam a defender. Ou seja, obedecer às leis lhe dá o mérito de ter algum direito, não é? Conhecer as leis te dá o mérito de entender
como usar os direitos, né? Conhecer dos projetos de uma cidade lhe dá o direito de entender se aquele projeto é realmente viável. Saber sobre as situações da escola, da sala e das condições escolares dão ao aluno o direito de escolher, ou de definir, ou de decidir. Ou seja, se o aluno conhece todos os seus deveres, cumpre todos os seus deveres dentro da instituição escolar, significa que ele tem muitos direitos. Não vou dizer que ele tem mais direito que todos, mas ele tem muitos direitos, por causa do cumprimento de seu dever. Agora, o que nós vemos agora na sociedade, no Brasil, ou dentro das escolas mesmo, é que não há cumprimento de dever, mas existe exigência de direitos, por todas as partes. A instituição em si, ela conhece todos os direitos e todos os deveres do aluno, e também conhece todos os direitos, né? Todos os seus direitos, a instituição conhece todos os seus direitos e seus deveres. Só que, quando passa nos deveres, como os alunos não conhecem o dever da instituição, os alunos acabam ficando refém, ou seja, recebendo apenas informação e nunca dizendo, peraí, mas por que isso? Né? Por que, quando, né? Quem foi que criou esse projeto? Por que esse projeto existe? São questões básicas, né, que algumas pessoas até ensinam direto na internet. Então, se você é aluno, é estudante, cumpre todos os deveres, estou falando todos, né? Todos, que aí nesse caso você precisa cumprir todos os deveres. Aí você tem direito de reclamar, de recorrer a um órgão público e dizer, ó, tem algo errado acontecendo. E pais, principalmente para menores de idade, se pais não querem conhecer os deveres da instituição, quais os deveres do aluno e quais os deveres de pais com a instituição, é claro que não terá mérito nenhum para reclamar sobre a instituição que estiver cometendo alguma coisa errada. Por quê? Porque a instituição conhece todos, é que nem um advogado, entendeu? É que nem o direito, é que nem um advogado. Se você tentar questionar um advogado, sem conhecer nenhum processo de advocacia, nem que conheça mesmo um pouco de lei, você vai ter que concordar com ele na maioria das coisas. Ou vai virar apenas uma discussão ou um bate-boca. Ou seja, se você quer discutir com alguém, conheça dos problemas que você vai discutir e dos problemas que aquela pessoa está causando, aquele indivíduo ou instituição está causando. Aí você vai apresentar para eles a sua causa, o seu documento, a sua acusação, a sua petição. E se eles tiverem respaldo, eles vão responder. Se não tiverem, aí já é caso deles terem que concordar com você. E aí, então você vai poder dizer, ó, passamos para a segunda fase, passamos para a fase seguinte. Então, fica bem interessante que o conhecimento sobre aquilo que você quer discutir, né, sobre aquilo que eu quero discutir, é necessário. É obrigatório eu ter o conhecimento daquilo que eu quero discutir. Ou seja, criança, pais e alunos precisam conhecer seus deveres com a instituição, com a empresa, com o trabalho, porque direitos todos têm, só que uns sabem mais sobre direitos e deveres do que os outros, e esses outros precisam aprender, porque se não aprenderem sobre seus deveres principalmente, não há cumprimento de dever e não há como revogar, não há como você reclamar sobre direitos se não cumpre deveres. Por quê? Dever, vamos colocar no individual, o meu dever quanto à cidade são vários. Meu dever é não jogar o lixo na rua, né? O meu dever é não usar, vamos dizer assim, algum dispositivo que possa danificar alguma coisa dos outros. Ou seja, esses são os meus deveres. Aí eu não faço isso, beleza. Sobre isso que eu estou falando, sim, eu tenho o direito de reclamar, ou pedir alguma reclamação, ou entrar com uma ação. Mas caso contrário,
Se os outros deveres eu não cumpro, significa que eu não tenho porquê. Tipo, no carnaval, o barulho incomoda todo mundo. Só que todo mundo gosta do carnaval. Ou seja, todo mundo aceita este evento. Então, por isso que ninguém reclama do carnaval, sabe por quê? Porque todos concordam com isso. Ou seja, se são coniventes com os acontecimentos, significa que eles não precisam reclamar. Só que tem gente que não concorda, não se manifesta, não conhece os direitos, não conhece os deveres, ainda nem cumpre alguns direitos. Quando vai reclamar, quebra a cara diante daqueles lá que conhecem muito bem as coisas, conhecem muito bem do assunto. Então, conhecimento. Falou, galera do canal, obrigado. Já dá aquela força pra gente aí.